Bom, eu vou ter que decepcionar alguns de vocês aqui destacando que eu não consegui odiar a animação de Watchmen. O primeiro capítulo que saiu então no dia 13 de agosto de 2024, na terça-feira. Bem verdade, eu acho que o Watchmen é uma história que já foi explorada até demais pela DC e pela própria Warner, através de filmes, animações, dos próprios quadrinhos com continuações, ao mesmo tempo explorando o universo, entre aspas, de Watchmen. Tem todo o problema envolvendo também a questão dos direitos da obra, a briga do Alan Moore e assim por diante. É sempre meio difícil falar sobre o Watchmen, porque você tem vários detalhes importantes envolvendo o mundo de Watchmen e ao mesmo tempo fora dele, nosso mundo real. Então, tendo em vista isso, quando eles anunciaram no ano passado, na San Diego Comic Con, que eles iriam fazer uma adaptação de Watchmen, a primeira coisa que me veio na cabeça é: por quê? Por que fazer uma adaptação de Watchmen? Por mais que a adaptação que o Zack Snyder fez lá em 2009, você tenha pontos a favor, pontos contra, as pessoas odeiam, pessoas amam e assim por diante, ainda você seguia uma adaptação que tentava ficar parecido com o quadrinho, mesmo que trouxesse a própria ótica do Snyder, os próprios maneirismos, os elementos que ele gosta de colocar em seus filmes. Mas ainda assim era uma adaptação que meio que fazia quase a mesma coisa que o quadrinho, tirando algumas pequenas nuances que são importantes para a obra, obviamente. Então você fica meio, pô, mas por que precisa insistir nesse negócio de Watchmen? Já tá bom, não precisa fazer mais uma adaptação. Mas de qualquer maneira a animação chegou. Tivemos os trailers, inclusive, mostrando um pouco do que seria esse trabalho, o que chegou a decepcionar muita gente, porque você tem um estilo de animação diferente aqui, quer dizer, diferente entre aspas. Na verdade não segue o 2D normal que a Warner tem usado aí nas suas animações da DC. Ela segue o 3D, que não é um 3D que agrada muita gente. Já pelo trailer você vê que é uma coisa empobrecida, é uma coisa que não traz nada que realmente você fique empolgado para assistir este trabalho. Realmente foi uma coisa que acabou pegando todo mundo. Eu até achei que, bom, se vai ser uma animação 3D, isso pode trazer um diferencial para o trabalho, talvez seja algo atrativo, mas no final das contas, já tirando aqui a informação mais essencial, realmente a animação ela é bem fraquinha, bem feinha nesses aspectos gráficos. É uma animação 3D que remete tempos passados, não parece uma coisa muito atual, você não tem um brilho ali envolvendo a adaptação, é uma coisa um pouco deprimente. A Warner tem pecado muito nessa questão do investimento em animações, convenhamos. Você tem até algumas que são interessantes, mas a gente tem visto com o passar do tempo que cada vez mais a empresa vem investindo pouco nessa parte de animações. Então, talvez essa seja a parte que muita gente vai bater em cima desse trabalho. E com razão. Mas agora, no que tange a adaptação em si, eles fizeram um trabalho ok. O J. Michael Straczynski, que é o roteirista, ele já tinha destacado no Twitter anteriormente que ele não inventou nada demais para animação. Ele não escreveu nada além daquilo que está no quadrinho. Ele simplesmente fez aquilo que tem que ser feito. Ele adaptou o que é o quadrinho para o roteiro de uma animação. Colocou um quadro diferente aqui a colar, rearranjou as coisas, mas ainda assim elas conversam muito proximamente com o que é a obra de Alan Moore e Dave Gibbons. Então você não tem uma diferença gritante no que envolve o quadrinho e a animação. Eles não conseguiram adaptar tudo no que envolve o trabalho. Então você terá partes faltantes ali no que envolve o texto e o desenho. E ser uma adaptação fiel ou não é uma coisa que depende muito das pessoas. Eu particularmente não gosto muito de ver uma adaptação que seja extremamente fiel que a obra original. Porque se for muito igual, eu vou ler o quadrinho. Melhor ainda, você vai ler a obra original. Então eu não sou muito adepto a isso, prefiro algo um pouco mais aberto para a galera que está fazendo adaptação poder pirar da sua maneira. Mas tem pessoas que gostam da fidelidade ao extremo. Mas partindo desse pressuposto da fidelidade, uma coisa que a obra consegue trazer que me conquistou durante o momento que eu estava assistindo é a atmosfera que eles criam envolvendo esse ambiente, esse mundo de Watchmen. É um mundo depressivo, cinza, por mais que eles consigam trazer bastante as cores do John Higgins nesse trabalho, ainda assim você está falando de um período bem conturbado da humanidade, um período que fala ali sobre a Guerra Fria. Então você tem uma visão pessimista da vida naquele momento,
E a obra consegue transmitir isso. E além do mais, você tem alguns aspectos que lembram um pouco filmes de ficção científica dos anos 80. A trilha sonora traz um pouco do que é o Vangelis, por exemplo, de Blade Runner. Então, de certa maneira, eles conseguem ambientar muito bem o que é essa visão mais pessimista da vida que o Alan Moore e o Dave Gibbons colocam na obra. Isso é uma coisa que realmente me chamou muito a atenção, que me fez curtir do começo ao fim o trabalho. Quer dizer, eu curti, mas não que necessariamente eu achei a melhor coisa do mundo. Não é uma animação maçante de assistir. Watchmen é uma obra um pouquinho pesada. É uma obra que você tem que estar bem atento e tem vários detalhes, como eu falei, várias nuances, várias construções ali que são muito importantes para você entender cada um desses personagens. Obviamente, estamos falando de uma obra de Alan Moore, nada vai ser raso aqui. Então, com certeza vai ser muito difícil você conseguir traduzir tudo o que é a obra para uma adaptação em animação, mesmo que seja em 2 partes. Eles aqui conseguem pegar do primeiro capítulo ao 5º capítulo, a adaptação toda. Vai ficar para a segunda parte pegar do 6º capítulo até o 12º e fechar toda a brincadeira. Mas pela atmosfera em si, realmente é uma obra que ela vai te pegando, que você vai sentindo ali realmente aquilo que ela quer transmitir. E além do mais, tem alguns recursos narrativos que eu achei interessante, como por exemplo, algo que não apareceu no filme do Zack Snyder, que na verdade apareceu de certa maneira naquela versão Ultimate, mas é a metáfora envolvendo os contos do Cargueiro Negro. Você tem aqui eles conseguindo adaptar isso de uma maneira um pouco criativa até. Eles pegam uma coisa meio que quadrinho narrado que a gente vê no YouTube, por exemplo, mas que vai casando com toda a cena que está construindo os demais momentos com os outros personagens. Então você vê as coisas tentando se casar aqui, transmitindo a ideia que é da obra original. É claro que toda essa ambientação um pouco mais desesperançosa, na verdade mais deprimente, que a obra causa, ela de certa maneira peca um pouco em traduzir alguns sentimentos que são mais gritantes. Você tem aquela parte que o Dr. Manhattan sai do planeta Terra e vai para Marte. E isso causa um sentimento total de desesperança para os Estados Unidos. Eles perderam a arma mais eficiente deles nessa Guerra Fria contra a União Soviética. Você vê em momentos ali o pessoal muito preocupado. Você tem o jornaleiro conversando lá com o leitor de quadrinhos, ele está muito preocupado. A animação não consegue traduzir muito essa desesperança, esse medo real que os Estados Unidos sente, especialmente nesse momento. Então às vezes peca um pouco. Por mais que a ambientação seja boa e realmente traga o sentimento um pouco mais deprimente da época, falta mostrar algumas emoções para realmente traduzir o que envolvia os anos 80. Então em alguns momentos onde você precisa exacerbar alguns sentimentos, isso fica faltando um pouco. Na parte que envolve a origem do Dr. Manhattan, eu senti que você tem pontos criativos para tentar falar sobre o que é a questão do tempo, muito importante envolvendo o personagem, mas eles usam muito o recurso do fade-in, fade-out para fazer essa construção. Não curti muito esse detalhe. O fade-in é quando você vai apagando, fica escuro, e daí você volta também abrindo a imagem. É como se você estivesse fechando os olhos e abrindo. Eu não entendi muito esse recurso narrativo para contar essa história. Talvez seja pelo fato de como o Dr. Manhattan vai pouco a pouco restabelecendo seu corpo, se reconstruindo. Talvez seja por isso que eles usaram esse recurso. Mas não sei se combinou muito bem. Enfim, são pequenos detalhes. Então eu sinto que há um desequilíbrio nessa narrativa toda. Vezes funcionam, vezes não funcionam. Mas de qualquer maneira, ainda assim a animação ela não foi maçante de assistir. As últimas que nós vimos a DC, infelizmente fazendo a comparação aqui, foram um saco de assistir. Crise das Infinitas das Terras, pelo amor de Deus, que chatice isso. Mas essa não teve esse lance maçante. Por mais que eu conheça a história, isso poderia ser um aspecto negativo, que pô, vou assistir a mesma história, mas ainda assim eu fiquei meio entretido do começo ao fim, curtindo tudo aquilo. É uma animação feia, é uma animação que não vai brilhar os olhos, mas ok, eu assisti e funcionou. Ela soube caracterizar bem os personagens, mantendo as falas um pouco mais agressivas, por exemplo do Rorschach, mostrando que ele é um personagem bem complicado. Então, realmente é uma animação que ela poderia ser muito melhor. Eles poderiam fazer um trabalho muito melhor e chamar muito mais a atenção do público. Mas, ainda assim, tem os seus elementos que pode fazer com que você ache ela ok. Acredito com 99,9% de certeza que não será um dos trabalhos mais memoráveis envolvendo a WB Animation e suas animações em adaptação a obras da DC. Ela pode ser esquecida no futuro, mas para mim, eu achava que poderia ser muito pior, que seria uma coisa extremamente desinteressante. Indo com as expectativas bem baixas, ela acabou sendo ok, mas vai ficar no ok.
E nada mais que isso. E também outra coisa que a gente pode dizer quase com certeza que quem é um pouco mais purista envolvendo o Watchmen na obra, o quadrinho, tem muita chance também de ficar bem desagradado com todo o trabalho aqui, como de praxe. Então todo cuidado é pouco nesse sentido também. Se você é fãzaço de Watchmen, se você gosta da obra, olha uns mínimos detalhes, tome alguns cuidados aí. Mas eu gostei de alguns detalhes que eles foram colocando. Nós temos os apêndices em cada uma das edições de Watchmen. Eles conseguiram traduzir um pouco disso também mais pro final ali nos créditos, trazendo algumas partes da obra sobre o capuz Hollis Manson. Você tem inclusive a entrevista da ex-mulher do Dr. Manhattan aparecendo mais pro final também. Eles tentam emular aquele lance envolvendo o começo do quadrinho, que é a capa que vai fazendo parte da narrativa também. Eles tentam fazer um pouco disso. Então você tem uns detalhes um pouco mais criativos, mas calma que não é uma coisa de outro mundo. Então se eventualmente você tem curiosidade de saber como é que é o trabalho, vá com calma, vá pela curiosidade, mas toma cuidado, vá com a expectativa baixa, porque realmente você pode até ser pego de surpresa por alguns detalhes, mas ainda assim não é uma das coisas mais impressionantes que você vai ver envolvendo o Watchmen. Por enquanto, como todo e qualquer longa-metragem e animação da Warner, ele chega para os aluguéis digitais. Mais pra frente, sem um prazo definido, chegará na Max. Você assistiu a animação? Você tinha alguma expectativa em relação a ela ou não? Tava pagando para ver o que ia acontecer? Comente aqui embaixo se você tem algo a mais a acrescentar envolvendo suas percepções desse trabalho. Todo dia tem vídeo aqui no canal, por isso eu vou sugerir 2 videozinhos para você assistir. Comentei o lance do Schumacher Cut, que é o corte do Joe Schumacher envolvendo Batman eternamente. A primeira versão lá que acabou não saindo. Pois é, quase essa versão saiu recentemente. O que aconteceu? Dá uma olhadinha lá. E fiz também resenha de Batman Caped Crusader. Chegamos ao 6º episódio com o Fantasma Fidalgo. Coloquei alguns detalhes interessantes e as minhas percepções desse episódio. Agradecendo como sempre os membros do canal, o pessoal que está aparecendo aqui embaixo, ajudando a financiar este trabalho. Seja membro você também, dá uma olhadinha no botão Seja Membro aqui embaixo. Não esqueça de curtir o vídeo importante, se inscreva no canal se você é novo ou nova, e é isso, vai ficando por aqui.